Vascaíno, a janela lá na Argentina fechou. Meu Deus do céu, como que vai ficar as contratações aí do Vasco da Gama? A partir deste momento, mais um vídeo aí do Laureano para a gente falar sobre o noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um dia de apresentação no CT Moacir Barbosa, onde teremos aí uma barca lotada de alguns jogadores que serão emprestados, que não estão sendo aí efetivamente aproveitados, e a gente vai fazer um resumo aqui com relação à situação de reforços, porque ontem teve uma reviravolta total, até na situação do Capuçano aí. A gente vai explicar toda essa situação envolvendo camisa 10, volante, atacante. O Vasco está precisando de muitos e muitos reforços. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, nos conceda uma oportunidade. Aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem, respeitando você, torcedor do Vasco. Se possível for, deixe o seu joinha ou o seu dislike, tem o mesmo peso para avaliação do nosso conteúdo, e ativem aí o sininho, perfeito? Então vamos lá, vou começar falando aqui. O Vasco se apresentou hoje na parte da manhã, após um longo período aí de folga. Possivelmente o Vasco da Gama vai fazer uma intertemporada fora do Rio de Janeiro. O Vasco que só vai estrear no dia 14 no Campeonato Brasileiro, frente ao Galo, lá no Mineirão. Na apresentação, Andrei, que está com a seleção brasileira, Pumita, que está com a seleção uruguaia, e o Galarza, que está com a seleção paraguaia, não estiveram aí presentes, certo? O seguinte, com relação à barca, alguns jogadores devem se despedir essa semana aí do Vasco da Gama. Entre eles, o lateral esquerdo Paulo Vitor, que pertence ao Internacional, Zé Gabriel, que deverá ser emprestado, Edmar, Vinícius e Ulisses. Bem, sobre a situação do Nenê, ontem eu trouxe um informativo para você, torcedor do Vasco, que o Nenê deverá sim renovar com o Vasco da Gama. O Nenê deve postergar o contrato por mais 3 meses com o Vasco da Gama. Isto porque a janela argentina fechou. Dia 1º de abril fecha a janela no Paraguai, no Uruguai, no Chile e na Colômbia. Então, o Nenê deve renovar por mais 3 meses aí. Situação aí do Ivan. Tá picotando a situação do Ivan deixar o Vasco da Gama, porque o Corinthians não está gostando da forma como o Vasco está tratando o Ivan. O Corinthians entende que o goleiro está sendo desvalorizado. O Corinthians é dono e o Corinthians cogita aí pagar a multa do contrato para levar o jogador novamente para Itaquera para poder emprestar. Então são situações que estão acontecendo. Sobre essa situação de reforços aí, a gente já vai passar para vocês a situação de Campuzano e Brian Aguirre. O que acontece? O Paulo Brax deixou a janela fechar. A janela argentina está fechada. Então a situação do Campuzano é muito simples. O Vasco teria que fazer um empréstimo do jogador junto com a equipe turca. O jogador já está até aqui na Argentina. Acho pouco provável desse volante vir agora para o Vasco da Gama. Situação do Brian Aguirre é a mesma coisa. Janela fechou, não vai ter como fazer contratações.
E, Laureano, como que fica essa situação? O Vasco vai ter que usar a criatividade daqui para frente. E ontem, mesmo com a janela aí fechada, o Vasco não está conseguindo trazer jogador meio boca aí, ou meia boca aí do futebol sul-americano. Ontem vieram com um papo aí de Oscar. Eu queria entender esse papo de ser milionário, da 777 Partners, ter um fundo bilionário de 9 bilhões e se assustar com o salário do Oscar. Eu sinceramente, eu não entendo isso. Uma empresa aí que compra o Hertha Berlim por 100 milhões de euros, certo? Tem dinheiro, né? Porque senão não estava prioridade, que é outra, certo? Então ontem vieram com o nome aí do Oscar no Vasco, salário assustou Josh Wandy, foi descartado aí o Oscar. Não vai ser essa aí a cereja do bolo. Hoje o Fábio Azevedo, no café da manhã, colocou o Terãs aqui no Vasco da Gama. Acho pouquíssimo provável. Mano, não tem dinheiro. Essa é a grande verdade. Para fazer uma aquisição desse porte, de um jogador que custa aí 32 milhões de reais. Isto se o Atlético Paranaense fosse liberá-lo, certo? O Petralha já disse que não vai liberar, ou seja, para retirar ele de lá, somente com a multa rescisória. E Laureano, situação aí do camisa 10, o Vasco não vai contratar ninguém. A gente teve uma informação vinda lá da Argentina, tá? Que o Matias Rojas, que é um camisa 10, que pertence aí à equipe do Racing, o atleta tem um vínculo terminando agora em junho. Ele termina o vínculo dele, não vai renovar. Tá faltando aí 2 meses para o contrato dele terminar. E o jogador busca aí uma rescisão amigável aí com o Racing, certo? E o Vasco tem interesse. Ontem a imprensa argentina colocou essa situação. Esse tipo de jogador, apesar de estar atuando lá, ele ia ficar livre no mercado. Jogador que é free agency, né? Free agency, que se fala, acho que é esse o nome, ele pode se transferir. Então, um jogador paraguaio que poderia pintar aqui no Vasco da Gama, jogador que está livre. E a partir de agora tem que ser assim. Pô, Laureano, mas a CBF vai postergar a data aí, vai colocar até o dia 20. Sim, vai até o dia 20 de abril a janela, mas aí o Vasco fica engessado. Por quê que o Vasco fica engessado? Por um momento muito simples de se entender. Janela europeia fechada. Janela na Argentina fechada. Janela lá do Uruguai, Paraguai, Chile e Colômbia fechando no dia 1º de abril. Vai ter que fazer contratações aqui caseiras. E o mercado brasileiro está muito inflacionado. Pergunto a você, a 777 Partners vai ter dinheiro para poder tirar jogador de Palmeiras, de Santos, de São Paulo? Enfim, é essa situação. Situação muito preocupante, a situação do Vasco. E fica a gente aí lacrando aí, dizendo que não tem dinheiro. O Paulo Brax vacilou, certo? A 777 Partners aí, cara, tá lamentável. Eu confesso aqui, esperava muito mais aí da SAF do Vasco. Muito mais, certo? E só uma coisa, se a gente pegar aí, das 14 contratações que o Vasco fez até agora, o índice de acerto é pouco. Porque a gente coloca aí o jogador Puma Rodrigues, a gente tira aí o nosso atleta Piton, Pelé, Jair. O que mais que vingou? Fala aí para mim. Preocupante, hein? Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.